Tem uma frase por aí que ela tem sido muito difundida, que ela diz assim, ó: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não é verdade. Simplesmente. Isso não é verdade. Isso é uma frase que é feita para massagear ego, para que as pessoas não entendam quem é realmente Deus. Deus, ele odeia o pecado e ele odeia o pecador. Parece ser duro, não parece? Mas é a verdade. É o que a Bíblia nos diz. Eu faço questão de você abrir. Abre, por favor, em Salmos, capítulo 11, versículo 5. Lembra que eu falei para vocês lá no início que a palavra ira significa inclusive ódio e tudo mais? Deixa eu explicar uma coisa aqui antes. Você sabe por que às vezes nós olhamos para alguns textos bíblicos e às vezes nós ficamos chocados? É porque muitas vezes nós queremos ser mais santos do que Deus, nós queremos ser mais amorosos do que o próprio Deus e nós queremos ser mais justos do que Deus. Você olha e fala: nossa, mas Deus não teria coragem de fazer. Quem te falou? Ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser e nisso não há erro e nem falha alguma. Ele faz o que ele quiser. Ele é Deus, não sou eu que determino se é santo, justo ou bom. É Ele que é justo, santo e bom na sua plenitude. Eu sou falho, eu sou corruptível. E a Bíblia é muito enfática e clara nos dizer algumas coisas. Olha aqui, por mais que possa nos chocar às vezes, olha aqui. Eu não estou dizendo com isso que Deus não é amor e Ele não nos ama. E eu vou explicar o aspecto no que diz respeito aqui, a questão desse pecador aqui. Salmo capítulo 11, verso 5 diz assim, ó: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Essa palavra no hebraico significa ódio, desprezo, inimizade. Isso aqui não é erro de tradução, não, gente. Não é erro de tradução. Ah, não, mas isso aí foi o tradutor que errou. Não, essa palavra aqui no hebraico significa ódio. No original foi escrito: o Senhor odeia o que ama a injustiça e a sua alma odeia o ímpio. Salmos capítulo 5, verso 5 diz assim, ó: os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Aqui, essa palavra odeias é a mesma palavra, é a mesma raiz, só que num texto ela está no masculino e no outro ela está no feminino, e por causa disso ela recebe uma pronúncia diferente. Mas é a mesma palavra. Essa palavra aqui, inclusive, no feminino, significa ódio, desprezo e detestar. Como que eu afirmo? Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, sendo que a Bíblia me diz que não é assim. Deixa eu te explicar uma coisa importante sobre a ira de Deus. A ira de Deus não vem sobre o pecado, a ira de Deus vem sobre aquele que pratica o pecado. A ira de Deus precisa ser manifestada em uma pessoa. Foi por isso que foi preciso Jesus vir e a ira de Deus ser derramada sobre Cristo. Não existe personificação no seu pecado. Pecado é um verbo. Você peca, eu peco, nós pecamos, vós pecais, é verbo, não é pessoa. Não tem como eu personificar um pecado e eu trazer a ira de Deus, e o juízo de Deus e a justiça de Deus sobre o pecado. A ira e a justiça de Deus vem sobre a pessoa que pratica o pecado. Por isso não tem como eu fazer uma distinção e separar pecado de pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vou pegar uma pessoa, eu não gosto de trazer julgamento sobre quem é salvo ou deixa de ser salvo. Inclusive, ontem eu até estava pregando na igreja, eu até falei sobre isso. Eu não tenho coragem, por melhor que a pessoa seja, por mais boa que ela seja, de chegar e falar assim: eu tenho certeza que você é salvo. Pelas obras, eu posso até deduzir que ela seja salva. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o seu. Então eu olho para vocês, eu até posso deduzir que sejam salvos. Mas eu afirmar, eu só afirmo quanto a mim. Você precisa ter a sua convicção com Deus, porque o Espírito vai testificar com o seu. Mas existem algumas pessoas que você olha e você fala assim: cara, e eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, para que nós possamos entender isso aqui melhor. Existe uma doutrina herética, absurdamente herética, chamada universalismo, que diz que Deus não vai condenar ninguém. Todos, absolutamente todos, por piores que sejam, vão para o céu. Chama universalismo essa doutrina. Inclusive, o filme A Cabana prega essa doutrina. Estejam atentos. A Cabana prega isso. Aquela senhora lá que faz o papel de Deus, fala que Deus ama todo mundo e que todo mundo vai para o céu. Isso é mentira. Isso não é Bíblia. E aí dentro dessa doutrina universal, existe essa doutrina universalista e tudo mais. E se eu admito essa frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, eu estou admitindo a doutrina universalista. Por quê? Hitler cometeu as piores atrocidades possíveis. Se eu admito isso, sabe o que eu estou dizendo? Hitler morreu, só que Deus mandou os pecados dele para o inferno e ele foi para o céu. Porque Deus ama o pecador e Deus, ele odeia só o pecado. Isso é verdade? Se fosse assim, então todos são salvos. Deus odeia o pecado, então ele separa o pecado do homem na hora que ele morre ou que ele voltar, manda esses pecados para o inferno, e o homem que ele tanto ama, ele leva para o céu, vai morar com ele na terra. Isso não existe. O castigo de Deus vem sobre uma pessoa. O pecado não é personificável. O pecado é uma ação, como eu acabei de dizer.
A partir do momento que eu entendo isso, que eu compreendo isso, eu deixo... O evangelho hoje ele tem sido muito romantizado. Gente, isso não diminui o nosso Deus, isso engrandece o nosso Deus. Isso faz nós entendermos a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, o quanto ele é poderoso. Agora, deixa eu fazer uma observação com relação ao pecador. A Bíblia nos traz, vocês podem prestar atenção que o texto aqui fala a palavra ímpio. Existe o ímpio, ou alguns textos falam iníquo, e existe o pecador. Eu e você somos pecadores. Mas existe o ímpio e o iníquo. Quando a Bíblia fala que Deus odeia o pecado, o pecador, a Bíblia está falando desse pecador que é iníquo, ímpio. Eu e você somos pecadores, mas nós não somos iníquos, nós não somos ímpios. Qual a diferença entre ser um pecador e ser um iníquo ou um ímpio? O iníquo, o ímpio, ele não faz conta se existe Deus ou não. É aquilo que o salmista diz, que o ímpio diz em seu coração: não há Deus. E aí então ele pega à vontade, faz o que ele quiser. São aquelas pessoas que estão pouco se importando se Deus existe, que pecam deliberadamente. O cara é um cara adúltero, que vive no adultério e não se arrepende do adultério, vive traindo a esposa e não se arrepende, não muda de vida. Isso é um iníquo, é um ímpio. A Bíblia fala que Deus odeia sim esse tipo de pecador. É aquela pessoa que está lá no mundo e está na prostituição e não quer saber de mudança. Ela está pouco se importando se Deus existe, se Jesus vai voltar. Se você fala de Jesus para ela, ela não está nem aí. Ela não quer saber de Deus. Nós somos pecadores. Mas o pecado da nossa vida não é algo que nós praticamos de forma contumaz, que nós praticamos de forma reiterada. Todos os dias nós programamos pecado. O pecado na minha vida e na sua, suponho eu pelo menos, ele é um acidente. Nós ainda somos pecadores, e a Bíblia diz que se eu disser que não sou pecador, nisso eu peco, porque eu me torno mentiroso diante de Deus. Eu sou pecador, você é pecador, mas nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele não vê a mim, não vê você, Ele vê o sacrifício de Cristo por mim e por você. Por isso Deus não te odeia, por isso Ele não me odeia, Ele odeia o ímpio. Mas eu preciso chegar nesse ímpio e dizer essa verdade para ele. Mas aí ele não vai aceitar. Mas quem disse que sou eu e você que tem que convencer as pessoas? A Bíblia me diz que eu tenho que pregar a verdade, quem vai convencer é o Espírito Santo.